milonga em 7 cidades, rigor, profundidade, clareza, em concisão, pureza, defesa e melancolia. A voz de um milongueiro não morre, não vai embora. Bom, pessoal, para seguir gravando esses vídeos, eu não queria prosseguir sem falar do que eu vou falar hoje, que é um assunto que é muito caro para mim. A música que a gente estava escutando agora, logo no início, ela se chama Milonga das 7 Cidades. É composta por Vitor Ramil, né? Vitor Ramil nasce aqui em Pelotas, é um compositor, cantor, escritor gaúcho, que tem uma obra muito interessante. Tem coisas da obra dele, claro, ele é aqui de Pelotas, então ele cria inclusive o termo Satolep para pensar, né? Olha só esse livro, Satolep, do Vitor Ramil. Não é só no livro que ele usa esse termo, ele pensa Pelotas como uma cidade imaginária e real, né? Quase que um alter ego de Pelotas. A gente poderia passar horas aqui falando da obra do Vitor Ramil e das coisas interessantes que ela tem. Até aconselho para vocês então esse outro livro, Vitor Ramil, Nascer Leva Tempo, que é do Luiz Rubira, que fala bastante da obra, da criação, do processo do Vitor Ramil. Mas o que nos traz aqui é uma outra questão. O Vitor Ramil, morando no Rio de Janeiro, ali na transição dos anos 80 para os anos 90, ele faz uma reflexão sobre a questão sulista, e desenvolve uma estética que ele vai chamar estética do frio. Isso está bem explicado também nesse outro livro, A Estética do Frio. Inclusive aqui é uma conferência que ele fez em Genebra, na Suíça, né? E a estética do frio, ela traz 7 princípios que ele falou agora na música, né? Ele pensa a milonga, né? Esse ritmo é um ícone da estética do frio. E esses 7 princípios são rigor, profundidade, clareza, concisão, pureza, leveza e melancolia. O interessante é que essa estética, com esses 7 princípios, elas dão uma pista para aquilo que a gente pode transformar também numa epistemologia do frio. Ou seja, nós podemos pensar esses 7 princípios dentro de uma perspectiva, de uma postura tanto metodológica como inclusive uma postura de escrita, né? Eu diria o seguinte, eu tenho tentado trabalhar isso, inclusive já fiz algumas avaliações de textos dos meus alunos buscando o estabelecimento desses 7 princípios. A gente pode pensar o rigor como o uso preciso, correto dos conceitos, das noções, desenvolvidos e propostos pelos autores estudados. É um uso respeitoso também dos dados, um uso que os toma no seu rigor. A profundidade, a gente pode pensar como a não superficialidade no tratamento do tema. Nós temos que ter uma densidade acadêmica, científica, quando estamos trabalhando um tema. Clareza é expor as ideias e as relações de forma compreensível para o leitor. A concisão, por sua vez, né, a gente pode pensar como uma objetividade na escrita. Claro que essa objetividade ela tem que preservar os critérios anteriores. A pureza, o estabelecimento das relações adequadas diante desse rigor. Compreender bem e manter, né, a pureza dos próprios conceitos, mesmo quando eles estão sendo utilizados para a gente analisar os aspectos que são pertinentes ao nosso objeto de estudo. A leveza, nós podemos pensar ela como o desenvolvimento dos temas, dos assuntos, de uma forma científica, para promover o debate, para promover a discussão, mas não com beligerância. Ou seja, nós temos que ter uma leveza, temos que conseguir trazer a autoridade dos dados e dos argumentos e das relações sem ser agressivo, mesmo que estejamos tratando de temas que muitas vezes são contundentes, são polêmicos e que desacomodam.
E a melancolia? A melancolia parece ser um pouco mais difícil. Eu brinco com os meus alunos que quando a gente vai fazer uma avaliação pautada nos princípios, nos 7 princípios da epistemologia do frio, talvez a melancolia seja aquele ponto da gente avaliar a presença, a frequência na sala de aula, porque é um pouco melancólico ter que ficar assistindo a aula muitas vezes. Não, mas eu acho que nós podemos ressignificar a melancolia de um ponto de vista epistemológico também, no sentido de que nós temos, apesar dos desafios em temas, né, apesar de um senso comum que muitas vezes tenta rebater os argumentos da ciência, e isso pode nos deixar um tanto quanto melancólicos, nós temos que fazer essa ciência engajada, confiando sim que os nossos trabalhos podem contribuir para modificar o mundo, para fazer um mundo melhor. Então me parece que sim, que nós podemos trazer da estética do frio, do Victor Hamel, para uma epistemologia do frio. E que sejam contributivos esses 7 princípios: rigor, profundidade, clareza, concisão, pureza, leveza e melancolia. É muito interessante isso, né? Eu vou fechar essa nossa conversa aqui, imaginando que ela pode ter sido contributiva. Eu tenho tentado usar bastante esses princípios e essa epistemologia, dizendo uma coisa importante também que o Victor Hamel diz: às vezes a gente se sente às margens dos centros de produção de conhecimento, mas nós não estamos nas margens, nós estamos no centro de outra história. Até a próxima, pessoal.